Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai falar de King of Pain do The Police. Obrigado ao Ricardo por pedir mais uma música nesse canal. É assim que o canal funciona, você pede uma música embaixo nos comentários, eu traduzo, interpreto e talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Gostou do vídeo? Compartilha com teus amigos para ajudar esse canal a crescer. Falar de The Police é muito complicado, é uma daquelas bandas que o fã sabe tudo, tem uma legião de fãs, então é complicado falar de uma banda, até porque eu não conheço muito bem. Além dos hits das músicas muito famosas, como King of Pain, essa introdução de piano é clássica, tu escuta as primeiras notas, tu já sabe de que música tu tá falando e que música tá tocando. Então vamos lá, né? Vamos tentar explicar esse som. King of Pain, um clássico do The Police, um clássico dos anos 80, lançado no ano em que eu nasci, 83. Então, Sting tava aí conversando com a sua esposa, ele olhou um pontinho preto no sol, né? Um fenômeno que é comum e acontece de vez em quando. Isso inspirou ele a letra de O Rei da Dor, The King of Pain. Né? Não é uma informação nova para quem já conhece a história da banda, mas foi essa a inspiração. Então a futura esposa dele aí despertou nele essa conversa e essa ideia dele de ser o rei da dor, né? E aí a gente já vai analisar a letra, tem muita metáfora, tem muita coisa para ser analisada, né? Uma das coisas que a gente pode notar é que na capa do disco ele tá lendo Carl Jung, então aí também já tem um certo tom psicológico que já me agrada muito na hora de analisar essa música. Então vamos lá pro verso 1. There's a little black spot on the sun today. Tem um pontinho preto no sol hoje. Então aí ele simplesmente, essa letra ele já falou, né? Ele documentou o que ele estava vendo e a conversa que ele teve com a futura esposa. Então ele estava sentado na praia lá na Jamaica, parece, e ele olhou pro sol e tinha um pontinho preto no sol e ele falou: esse ponto preto é a minha alma. Poético, profundo, mas eu não esperava menos de um grande compositor como Sting. It's the same old thing as yesterday. Thing, tem que tomar cuidado com o TH, é a mesma velha coisa que estava lá anteriormente, ontem, né, yesterday. E ele tá dizendo simplesmente aqui, recontando literalmente o que ele viu, porque esse fenômeno durou alguns dias. Então ele viu ali um pontinho preto no sol e ele estava se comparando a este ponto, né, a magnitude, o calor do sol, mas até uma entidade, né, uma força, uma estrela tão forte como o sol que irradia calor, aí tinha um pontinho preto, significando que tinha um lado dark, até mesmo nessa fonte de luz, né? There's a black hat caught in a high tree top. Tem um chapéu preto que tá preso no alto de uma árvore, né? Então a ideia do chapéu preso é que se tentar tirar é difícil de alcançar e se tu puxar ele de cima da árvore, provavelmente tu vai rasgar o chapéu. Então tem esse lado também aí de uma situação complicada. There's a flagpole rag and the wind won't stop. Tem um mastro, né? Flagpole seria simplesmente, o inglês eles adoram fazer isso, nomear as coisas literalmente. Então flagpole é o mastro de bandeira, né? E simplesmente um mastro onde tem um pano, um rag é simplesmente um pano mais rasgado, um pano velho, né? Então, simplesmente dizendo que essa bandeira já estava ali há muito tempo e já não parece mais uma bandeira, parece mais um pano já rasgado, já velho, que está sendo torturado pelo vento, né? Então o vento não para, the wind won't stop, e esse pano aí, esse pano desgastado está sendo sacudido pelo vento. Então mostrando para ele aí que a situação dentro dele, né? A situação interna do Sting ali estava tumultuosa. I have stood here before inside the pouring rain. Então aí o clássico refrão, né? E essa melodia é muito boa. O piano é muito bom, a melodia é muito boa. Quem sabe escrever um clássico sabe, né? Quem sabe escrever música boa não adianta. I have stood here before inside the pouring rain. Eu já estive parado aqui dentro da chuva que cai demais, né? Pouring rain é aquela chuva, é quase uma tempestade, né? Uma chuva muito forte. Então ele dizendo que já passou por essa situação antes. With the world turning circles running round my brain. Com o mundo se transformando, girando em círculos dentro do meu cérebro. I guess I'm always hoping that you end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. Aí aqui ele dá uma forçada tentativa, uma ponderada, né? I guess I'm always hoping. Eu acho que eu estou sempre esperando, né? Com esperança que você vai terminar esse reinado. Então aí, voltando à conversa que ele teve com a futura esposa, que talvez ela fosse tirar ele dessa depressão, né? O ponto preto no sol, eu estou na chuva que tá caindo demais, né? Na tempestade, eu tô andando em círculos dentro do meu próprio cérebro, então eu acho que você vai ser a pessoa que vai me tirar
desse reinado, né? O reinado da dor, porque ele tá dizendo, né? Ele fala reinado e o nome da música é O Rei da Dor. Então, simplesmente mantendo esse tom de nobreza, mas é o meu destino ser o rei da dor. Então, it's my destiny to be the king of pain. Então, o Sting aí, né? Catastrofizando a sua situação. É interessante, né? A gente às vezes pensa que pessoas famosas com muito talento não têm problemas, mas aí ele tem um álbum chamado Synchronicity, que é o mesmo nome de um livro do Carl Jung, e aí tu vê que o artista é torturado pelo seu próprio talento, né? O peso do próprio talento tortura a alma do artista. Então o Sting tem talento, tem uma voz boa, o cara é bonito, tinha um monte de mulher afim dele, tinha fama, sucesso, e mesmo assim tu vê nessa letra que ele ainda se torturava. E aí ele vai pro verso 2, onde ele deixa literal essa ideia que ele tinha conversado com a futura esposa. There's a little black spot on the sun today. E aí a segunda voz diz, That's my soul up there. É a minha alma lá em cima. It's the same old thing as yesterday. Aquela velha coisa que estava lá ontem. That's my soul up there. Então é a minha alma lá em cima. There's a black hat caught in a high tree top. Aí aqui agora faz mais sentido, né? Por que ele daria o exemplo de uma bandeira, de um chapéu preso na árvore, mas ele diz, é a minha alma que está lá, né? Então ele está se comparando a um chapéu preso no alto de uma árvore. Então também o alto subir, né? O topo da árvore também pode ser a carreira, né? Então uma carreira muito famosa, de muito sucesso, ele está no topo, mas ele está preso no topo. Então pode ser isso também, essa metáfora. Ele diz, é a minha alma que está lá. And there's a flagpole rag and the wind won't stop. Então tem aí um pano, né? Em cima de um mastro, mas o vento não para. Então sendo sacudido pelo alto, né? Então tanto o alto da árvore como o alto do mastro mostra simplesmente esse ponto alto da carreira dele, né? O ponto alto que ele estava na vida, e ele dizendo, né? Ainda estava sendo chacoalhado e ainda estava se sentindo como se ele não tivesse ninguém para resgatar ele. E aí ele diz, é a minha alma que está lá em cima. E a gente vai pro verso 13 e ele já dá um clima de mais desespero ainda. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. Tem um fóssil que está preso no alto da parede de um penhasco, né? High cliff wall. Então, simplesmente aquela clássica imagem, né? Que tu corta uma montanha no meio e tu vê o fóssil ali, né? Bonitinho, de lado na parede, né? Então tá preso na parede simplesmente esperando para ser descoberto, né? That's my soul up there. É a minha alma que tá lá. There's a dead salmon frozen in a waterfall. Então tem um salmão que já morreu, dead salmon, frozen in a waterfall, congelado numa cachoeira. Então mostrando aí que o salmão ficou preso, petrificado, assim como o fóssil ficou no penhasco, né, na terra, o salmão tá na água congelada, né? Então o salmão tá congelado, mas já tá morto, e ele diz, é a minha alma que tá lá. There's a blue whale beached by a spring tide ebb. Tem uma baleia azul encalhada pelo refluxo de uma maré de primavera. Então, spring tides é a maré da primavera e ebb é refluxo, né? Então simplesmente dizendo que essa baleia aí foi jogada para fora do mar e ela tá encalhada, né? Então ela tem muito pouco tempo para ser resgatada. Então o Sting aí mantendo essa ideia de resgate. E aí, claro que ele diz, That's my soul up there. É a minha alma que tá ali. Então, um diagnóstico bem depressivo, assim, né? O Sting aí mesmo no auge da fama, então tava bem depressivo com a sua situação atual. There's a butterfly trapped in a spider's web. Então tem uma borboleta que tá presa na teia de uma aranha. Então é um clássico símbolo, né? E a borboleta representa a alma humana, e aí ele diz literalmente, That's my soul up there. É a minha alma que tá lá em cima, né? É da minha alma que eu tô falando. Então a borboleta tá presa na teia da aranha, então literalmente o Sting aí preso sem saber o que fazer. A gente vai pra Ponte do Som, onde já tem um clima bem mais dark, e ele volta com a psicologia. There's a king on a throne with his eyes torn out. Tem um rei num trono com os seus olhos arrancados, né? Torn out, despedaçados, arrancados, puxados, tirados para fora. Então isso aí ele tá remetendo ao complexo de Édipo, onde o rei mata o pai e dorme com a mãe, e aí ele, no seu desespero, ele arranca os próprios olhos. E aí também isso é um contexto, um complexo freudiano, então mais psicologia. Então Synchronicity deve ser um disco que tem bastante psicologia embutida, né? Ou talvez o Sting aí nesse momento já tá fazendo terapia e ele se surpreendeu aí com esses conceitos, né? Carl Jung e Freud na mesma letra. There's a blind man looking for a shadow of doubt.
existe um homem cego procurando pela sombra de uma dúvida, né? Então a gente tem aquele velho ditado sem sombra de dúvidas, mas aí ele está dizendo o homem cego está procurando pela sombra da dúvida. Então, invertendo aí os papéis, invertendo a situação e também fazendo uma ironia, né? Porque se o homem é cego, ele não vai conseguir enxergar sombra nenhuma, ou tudo que ele enxerga são sombras. Então já deixando bem mais depressivo essa ideia. There's a rich man sleeping on a golden bed. Então existe um homem rico dormindo numa cama de ouro. E aí a gente pensa assim, né? Todo o resto da letra tá meio depressivo e tá mostrando aí, tipo, pô, o rei que arrancou seus próprios olhos, o homem cego que procura por uma sombra, e aí ele diz, o homem rico tá dormindo numa cama dourada, né? Então, parece bom, mas a ideia é que se tu dormisse numa cama inteiramente feita de ouro, ela seria muito dura, né? Então também o peso da riqueza e a dureza que a riqueza traz seria desconfortável. Então talvez aí o Sting falando dele mesmo, né? Talvez dizendo que todo o sucesso e a riqueza, mesmo assim, continua desconfortável. There's a skeleton choking on a crust of bread. Tem um esqueleto que está engasgando na casca de um pão, né? Então, simplesmente dizendo, né? O esqueleto não tem serventia nenhuma para comer pão e mesmo assim ele está engasgado. Ou representando, né? Se voltar para a metáfora do fóssil, que ele morreu comendo muito pão, talvez o próprio rei, ou talvez o próprio cara rico, que comeu demais e aí se engasgou e essa foi a causa da morte. E aí o esqueleto dele permaneceu congelado com a ideia dos seus últimos momentos, que era engasgado com o pão, né? Então aí também, né, o pão, nutrição, então representando aí que talvez ele comeu demais, né? Tava ganancioso, então voltando ao homem rico, talvez, ou ao rei que arrancou os próprios olhos, então mantendo essa ideia de realeza, de nobreza, talvez ele comeu demais, ele era faminto, né? Então talvez aí um dos pecados capitais, né? E aí ele se engasgou e ficou eternizado nessa pose de engasgue. King of Pain, ele diz, então, o rei da dor. Pode ser também, né? Deve ser uma morte horrível se engasgar com um pão. Vamos pro verso 4, então. There's a red fox torn by a huntsman's pack. Tem uma raposa vermelha que ela foi despedaçada, né? Volta o torn, que a gente já tinha falado antes, by a huntsman's pack. Então ela foi despedaçada pela matilha de um caçador, né? Geralmente o caçador tem o seu cachorro ali, ou vários cachorros caçadores que vão atrás do bicho ou do animal que ele está caçando. Então essa red fox, a raposa vermelha, foi capturada pelos cachorros, né? That's my soul up there. Então a alma do Sting é a raposa que não conseguiu fugir dos cães de caça. There's a black-winged gull with a broken back. Tem uma gaivota de asas negras com as costas quebradas, né? Então, aí mostrando que deve ser muito difícil de voar. Então, o Sting já dando a entender que mesmo na altura do sucesso já estava difícil permanecer em voo. That's my soul up there, é a minha alma que tá lá. Uma letra muito aberta, assim, né? Daí isso é uma grande característica de um grande compositor. Isso eu aprendi lá no início, quando eu comecei a escrever música. Em nenhum momento eu tô me comparando com o Sting, mas quando eu comecei a escrever, uma das lições que eu aprendi é que o melhor jeito de escrever uma música é ser honesto. Eu lembro que eu tinha lá meus 14, 15 anos e eu queria escrever sobre drogas, carros, mulheres, e eu não tinha experiência nenhuma em nenhuma dessas áreas, e as músicas que eu escrevi eram obviamente muito ruins. Então, ser honesto e escrever sobre a tua realidade, as experiências que tu tem, sempre ajudam a deixar a música muito mais validada, muito mais real, e ela conecta muito mais com as pessoas que estão ouvindo ela, né? E aí ele termina o verso 4 com a primeira frase da música. There's a little black spot on the sun today, it's the same old thing as yesterday. Tem um pontinho negro no sol hoje e é a mesma velha coisa que estava lá ontem. Então, simplesmente dando uma ideia de ciclo, né? Em outra parte da música ele fala que ele tá andando em círculos dentro da cabeça dele, e aí fazendo isso literalmente nos versos da música, ele tá dando essa ideia de que ele tá preso num ciclo que não se quebra. E aí, infelizmente, ele termina a música num tema mais catastrófico, né? King of Pain, I always be the King of Pain. Então, o rei da dor, eu sempre vou ser o rei da dor. Então, talvez estudando Carl Jung e Freud, não ajudaram o Sting a se recuperar aí das coisas que estavam atormentando ele, pelo menos na época que ele escreveu essa música. Talvez hoje ele esteja num lugar melhor. Eu espero que o casamento dele tenha durado e essa pessoa tenha feito ele feliz, ou ele mesmo tenha se feito feliz para poder viver com felicidade com a pessoa que ele escolheu, mas no momento que ele escreveu essa música as coisas não estavam muito bem, né? E o que sempre acontece, e é um fenômeno muito comum na música, é que o momento de dor dos artistas sempre gera clássicos. Então isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de estudar mais sobre, porque geralmente o pior momento de uma pessoa que tem um lado artístico gera músicas muito boas. Então é um fenômeno muito estranho, assim. E é uma linha muito tênue de se andar,
Porque tu tem um cara como Kurt Cobain, por exemplo, que o peso do sucesso e o peso da depressão acabaram encerrando a própria vida dele. Ele não conseguiu aguentar o peso da depressão com o sucesso, com a sua criatividade. E aí tu tem um cara como Sting que sobreviveu a isso. Então é uma linha muito tênue entre administrar a sua própria dor e os seus conflitos internos com o talento artístico e conviver com o sucesso, com a adoração dos fãs, com venda de discos. Então, são tantas coisas que pressionam a mente criativa e essas pessoas que têm uma criatividade impressionante, incrível e muito prolífera. Então, é incrível de ver que o lado de dor transforma em arte e, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que saber administrar tudo isso. É um fenômeno muito incrível. Então, obrigado ao Ricardo por pedir essa música. A letra é muito interessante. Psicologia é um assunto que eu adoro. Então, para mim, não é problema nenhum falar sobre letras desse estilo. Tem uma tradução melhor, tem uma interpretação melhor. Conhece alguma coisa do The Police que eu não conheço? Eu admito que não é uma banda que eu conheça muito, então falar deles sempre é delicado. Mas se tu sabe alguma coisa que eu não sei sobre essa história, sobre essa letra, deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.